Olá, mulher! Espero que você esteja bem. Espero que você aproveite também bastante essa aula. Você sabe quem realmente você é, porque você tem certas características, porque acontecem certas coisas com você, porque que às vezes você age de tal maneira e outras não. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu quero que você entenda um pouquinho disso. E nós vamos ler lá em Gênesis 1. Abre a sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 1. E o versículo é o 26 e o 27. Abra a sua Bíblia, tá? E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Não foi só o homem, não. Macho e fêmea. Todos nós temos as características de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente percebe algumas coisas diferentes em mim e no outro. Às vezes eu sou diferente de você em alguns aspectos, porque nós temos características fortes de Deus. Às vezes eu tenho uma certa característica de Deus que é muito mais forte do que você. Por que é que ele fez dessa maneira? Por que ele agiu dessa maneira? Para os propósitos dele. Porque ele quer cumprir propósitos aqui na terra. E ele vai nos usar para isso. Para que nós possamos fazer com que todo o plano dele se cumpra. E nós, depois de tudo cumprido, estejamos com ele na glória, gozando das alegrias que ele tem para nós, que ele tem preparado para mim e para você. Você é única, nem tudo que é característica de Deus forte está em mim, pode estar em você. O amor, a justiça, o perdão, tantas outras coisas. Claro, Deus tem coisas que ele não dividiu com ninguém. A onisciência, a onipotência, por exemplo, ele não dividiu com ninguém. É dele próprio, só está com ele. Mas também tem muitas outras coisas que nós temos, que é características de Deus, que está em mim e em você, para que nós usemos para a glória dele. Por muito tempo eu não entendia quem eu era. Por muito tempo eu lutei tentando descobrir quem eu era. Mas até que Jesus me mostrou. Até que o Senhor abriu os meus olhos e eu pude compreender quem eu sou. E eu sou filha dele, feita à imagem e semelhança dele. Assim como você também. Você também é filha desse Deus vivo, do Criador, que criou todas as coisas. Pode perceber, em todas as coisas que Deus criou, ele disse: haja. Lá em Gênesis, você lendo, você vai perceber. Haja luz, haja o sol, haja as estrelas, haja a lua, haja os animais terrestres, dos mares, dos ares, haja, e tudo conforme ele foi falando foi acontecendo. Mas quando chegou no homem e na mulher, ele colocou as mãos. Ele mesmo foi lá e fez. Ele não disse, haja um homem, e o homem aconteceu. Não. Ele foi lá, ele mesmo colocou as próprias mãos. E façamos o homem. Estavam os três lá. Deus, o Espírito Santo e Jesus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos fazer o homem. E assim ele criou o homem e a mulher. Entende? Então nós fomos feitos pelo próprio Criador, conforme ele é. Não fisicamente, porque esse corpo físico que nós temos serve para a gente sobreviver aqui nesse planeta, aqui nessa terra e cumprir os propósitos de Deus. Mas Deus é espírito e nós também temos um espírito, entende? Então nós temos a imagem de semelhança de Deus aqui dentro de nós. Coisas que Deus tem, coisas que Deus é, Ele colocou em nós, compartilhou conosco, para que nós possamos fazer tudo isso, refletir a glória dEle. Para que tudo que nós façamos aqui nesse planeta, aqui nessa terra, aqui nesse tempo, resplandeça a glória de Deus em nós. Faça com que Ele apareça em nós e através de nós,
para que o mundo saiba que Ele é Deus e o mundo também queira esse Deus. Também queira essa alegria, essa coisa boa, sabe? Que é ter Jesus dentro do nosso coração. Então Ele colocou tudo isso em nós, para que nós possamos refletir. Só tem um detalhe: quando Deus criou Adão e Eva, não havia ainda esse bichinho do pecado, né, neles. Mas até que entrou esse bichinho do pecado, esse vermezinho, vamos dizer assim. E quando isso aconteceu, a imagem e semelhança de Deus começou a ficar distorcida, desfigurada em nós. E aí o pecado começou a deturpar aquilo que era perfeito em nós. Então, quando nós amamos, deveríamos amar como Deus, sem olhar a quem, amar sem querer nada em troca. Percebeu que o homem, quando ele ama, ele está pensando: eu vou receber alguma coisa em troca, né? Já percebeu isso? Muitos são assim. Mas tem aqueles que têm essa característica tão forte dentro de si, essa característica de Deus tão forte, que ele faz isso com um pouco mais de facilidade que outros fazem, entende? A justiça de Deus, né? O homem justo. A Bíblia fala muito sobre o homem ser justo e muitas vezes nós não conseguimos refletir. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre a nossa justiça, ela ser tão falha que ela chega a parecer trapo de imundície. Então nós precisamos tomar cuidado, porque apesar de nós termos muita semelhança com Deus, com aquilo que Ele é, nós também temos esse bichinho do pecado que quer distorcer o tempo todo tudo aquilo de Deus que está em nós e nos fazer não transparecer, nos fazer não transparecer quem Cristo é em nós. Aquela coisa linda de Deus. Ele quer fazer com que a gente mostre o contrário, para que nós não vençamos, não alcancemos os nossos objetivos, não cumpramos o propósito de Deus na nossa vida e nem o chamado dele. Não façamos a luz de Deus resplandecer em nós. E que nós, quando Jesus voltar, não estejamos com ele no chamado dele, quando ele voltar. E isso é muito triste. A gente precisa tomar muito cuidado e resplandecer a luz de Cristo na terra, com todas as características que Deus nos deu, que Deus colocou em nós. E você tem também. Nós somos embaixadoras de Cristo aqui. A palavra de Deus fala isso. Se você, além de assistir esse vídeo, também lê o texto que eu coloquei lá no blog do nosso Espaço Mulher, você vai conseguir encontrar mais informações sobre isso. E alguns versículos que eu deixei lá para você. Dá uma olhadinha lá se você puder. E essas características de Deus em nós, em você, a gente só consegue ter quando a gente está em Cristo. Quando o Espírito Santo está em nós. Porque aí nós somos mais espirituais do que carnais. Nós temos mais semelhança com aquilo que é do Espírito e não daquilo que é da carne. Porque quanto mais a gente faz a vontade da nossa carne, menos a gente reflete a luz de Cristo. Porque nós somos mais carnais do que espirituais. Quanto mais nós refletimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta, e Ele está em nós, e nós refletimos aquilo que o Espírito Santo nos orienta, mais nós parecemos com Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus deseja ver em mim e em você. Tá bom? Eu espero em Deus que todas nós possamos refletir a imagem de Cristo em nós, refletir a semelhança de Deus em nós, que você tenha entendido um pouco mais de como você é, de quem você é. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus te oriente, que você seja abençoada e edificada
com essa aula, com esse encontro, quer você esteja vendo agora, em 2024, quer você esteja vendo mais para frente, mas que Deus fale profundamente ao seu coração, tá bom? Um beijo grande no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.